Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje seremos vilões da era vitoriana tentando dominar o mundo. Quer descobrir do que eu tô falando? Fica com a gente e descubra qual é o jogo. Bom galera, falei de vilões da era vitoriana, então não podia ser outro, eu tô falando de Victorian Masterminds. Esse jogo aqui é extremamente injustiçado, tá? É um jogo que eu acho que ele é muito bom, mais um da lista aqui de jogos que eu considero bem legal, mas aqui no Brasil a gente não vê a galera falando dele não. E é estranho, porque ele é de dois autores assim, bem conhecidos, bem famosos aí por outros jogos de sucesso, né? Tô falando do Antoine Bauza e o Eric Lang. Basicamente, ficha técnica dele, ele é um jogo para 2 a 4 jogadores, partidas aí levam em torno de 45 minutos, 60 minutos, nem acho que leva tudo isso, tá? Se os jogadores já souberem as regras, dá pra jogar em meia hora, tranquilamente. E aí, na caixa ele diz a partir de 14 anos, mas você consegue jogar com crianças de, sei lá, 11 anos, bem tranquilo, tá? Ele não tem texto, é todo com iconografia, uma estratégia bem simples. Acho que o 14 anos aqui vai mais pela questão das regras aqui no Brasil e não pela dificuldade do jogo, mas eu vou falar um pouquinho melhor da minha avaliação aí sobre o jogo. Nesse vídeo aqui, vai ter um vídeo de regras, tá? Então eu vou explicar todas as regras do jogo, o setup e as regras do jogo para vocês, e lá no final vou dar minhas considerações sobre o jogo. Então se você quer pular as regras e quer ir direto para a minha avaliação, aqui embaixo eu vou deixar a minutagem para vocês, só pular para esses minutos que estão aparecendo aqui na tela, que você vai direto para as minhas considerações do jogo, tá? E antes de ir para as regras, eu queria pedir para vocês, deixa o joinha aí nesse vídeo, ajuda pra caramba a gente aqui no canal, faz com que o YouTube entenda que as pessoas estão gostando do nosso vídeo e mande para mais pessoas, mostre, ajude a gente a crescer, deixa o seu joinha, se puder comentar também, comenta qualquer groselha aqui com a gente tá aqui, a gente sempre responde vocês. E se não é inscrito, seja muito bem-vindo, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber notificações toda vez que a gente tiver vídeo novo por aqui. Seja muito bem-vindo. Então vamos pro vídeo de regras e depois minhas considerações sobre Victorian Masterminds. Bom pessoal, então vamos aqui explicar as regras do Victorian Masterminds. Preparação do jogo. A primeira coisa, você vai pegar esse tabuleiro aqui, ele é bem comprido, ó, tem todas as 5 cidades do jogo. Vai colocar no centro da mesa. As miniaturas, você vai pegar as 5 miniaturas específicas de cada cidade. Então a gente tem aqui o Capitólio, a Torre do Relógio, a gente tem acho que essa daqui é a Catedral Vermelha, a Catedral de São Basílio, tem aqui o Coliseu e a Torre Eiffel. E vamos colocar aqui nas respectivas cidades, exatamente na primeira casa aqui. Então, uma em cada. Depois a gente tem várias miniaturas iguais, tá? Então a gente tem esse daqui, que é a universidade. Ela vai sempre aqui, né? Então a gente vai colocar todas as universidades no mesmo lugar. Entra uma em cada cidade. As fábricas. E aqui são as fornalhas. O jogo vem com esses baralhos aqui, um mais escuro e um mais claro. O mais claro são as missões iniciais. Você vai pegar, vai embaralhar, e então vai colocar uma em cada cidade também aqui no espaço destinado para as missões. Essas mais claras são as missões iniciais, elas são mais fáceis, tá bom? As marrons escuros, elas são as que vão saindo ao longo do jogo. Você também vai embaralhar tudo direitinho, vai deixar elas fechadinhas aqui ao lado do tabuleiro, que elas vão repondo aqui essas missões conforme elas forem sendo completas. Fora isso, a gente tem esse tabuleiro aqui, que é o tabuleiro de nível dos agentes especiais, né, os agentes secretos que vão ficar tentando nos capturar. Aqui tem a marcação de quantidade de jogadores, tá vendo aqui? Então, numa partida para 4 jogadores, esse ponteirinho começa aqui para 3 jogadores ou para 2, que é o que a gente está simulando aqui. Então, numa partida para 2 jogadores, vocês vão colocar aqui. E esse relógio vai lá para cima. Esse marcador deixa do lado do tabuleiro, você vai precisar no momento específico do jogo apenas. Essas fichas aqui são chamadas fichas de códex. Faço uma pilha também para todos os jogadores terem acesso também ao lado do tabuleiro. Essas aqui são fichas de parafuso e de placas de cobre. Também deixo todas ao alcance de todos os jogadores.
Fichas de pontos de vitória, você também vai deixar ao alcance de todos os jogadores. Esses bichinhos aqui, ó, parecem minions, né? Na verdade, eles parecem o Gru, né, do meu malvado favorito. Na verdade, eles são cientistas. Os cientistas você vai entregar um para cada jogador e o restante também você vai deixar, vem vários deles, você vai deixar também numa pilha de compra para todos os jogadores. Cada jogador vai escolher aqui um tabuleiro individual, que na verdade, é como se fosse o projeto, né, da sua máquina aí de destruição do mal, sua máquina nefasta. Você vai entregar, vem 6 no jogo, embora o jogo seja até 4 jogadores, vem 6 desse daqui para você poder escolher. Isso daqui acrescenta uma certa assimetria no jogo, porque cada um desses vai ter, embora a quantidade de peças seja igual, ele vai ter como se fosse uma quantidade diferente, uma forma diferente de montagem isso daqui, e uma habilidade especial diferente também. A assimetria não é tão grande, não fica tão diferente de um jogador para o outro, mas dá uma certa assimetria. Já aproveitando aqui explicando, esse cientista aqui que a gente recebeu, a gente coloca no primeiro espaço liberado aqui de cientistas, tá? Então a gente tem, cada máquina vai ter uma quantidade diferente de espaços de cientistas liberados e uma quantidade travada. Você só pode destravar isso daqui em um momento específico do jogo. Então enquanto isso, cada jogador começa com um que vai aqui nesse primeiro espaço. Ao escolher a sua máquina de destruição do mal, o jogador recebe todas as peças daquela máquina. Tá? Vem todas aqui para ele. Você consegue reconhecer pela cor do verso aqui daquela máquina, é a cor aqui do título dela. Então, ó, aqui a roxinha com a roxinha, você pega todas essas peças. Porém, você não vai montar, você vai montar ao longo da partida a sua máquina, tá? Então essas peças ficam numa pilha aqui perto do seu tabuleiro. Cada jogador também vai receber os 5 agentes especiais dele, tá? Então, aqui você vai escolher uma cor de jogador, tá? A cor do jogador não tem nada a ver com a cor da sua máquina de destruição do mal, tá? Então você escolhe, por exemplo, aqui vou escolher jogar com o jogador com o verdinho, ali tá o amarelinho, e todos têm exatamente os mesmos agentes, tá? O que muda é só a cor. E por último, cada jogador tem o seu marcador aqui, ó, de poder de fogo. A gente vai colocar lá naquele reloginho ali de serviço secreto, exatamente na mesma marca que está o ponteiro, né, na marca de número de jogadores. Então a gente começa aqui. Essa é a preparação do Vitória Masterminds para 2 jogadores. Nós seremos vilões na era vitoriana, tentando, sei lá, fazer alguma maldade, destruir, fazer coisas que vilões desses filmes clássicos aí fariam. Eles só querem dominar o mundo, a gente quer ganhar pontos de vilania, tá? Então, esse daqui é o símbolo dos pontos de vilania, pontos de desordem, né, que esse jogo chama. Então, toda vez que aparecer esse símbolo aqui, significa que é pontos de desordem que a gente tem. No final do jogo, quem tiver mais pontos de desordem, então você vai montar sua máquina nefasta, vai capturar ali os monumentos e tudo mais, mas no fim das contas, o que você quer mesmo são os pontos de desordem. Como é que funciona o jogo? Cada jogador vai ter aqui a sua pilha de agentes, vai embaralhar ela, embaralha bem essa pilha, e vai deixar ela assim fechada do lado aqui do seu tabuleiro. Você, a qualquer momento, pode sempre olhar a peça do topo para saber o que tem aqui no topo que você vai usar a seguir. Escolham quem vai ser o jogador inicial. Então, o jogador inicial, ele tem uma ação para fazer. Ele vai pegar, olha qual que é a peça do topo dele, e então ele vai alocar em um dos 5 espaços de alocação de agentes ali. E é isso, ele vai pegar, coloca no marcador dele e então segue a partida para o próximo jogador em sentido horário. O próximo jogador vai ter feito exatamente a mesma coisa. Ele vai ter pegado, olha qual que é a do topo dele, e então ele vai alocar em um dos 5 espaços também, ele escolhe qual que ele quer alocar. Num jogo para 3 e 4 jogadores, quando uma pilha dessa tiver 3 peças, assim que ela tiver 3 peças, a gente vai pegar essa pilha, virar para cima, e então nessa ordem, ou seja, na ordem crescente em que os jogadores foram colocando lá, a gente vai resolver a pilha de agentes. Então, só deixando claro, vamos supor que o primeiro jogador foi lá e colocou um aqui, daí esse daqui foi lá e colocou esse, daí chegou na vez desse daqui de novo, ele colocou um terceiro. A gente resolve essa pilha, vira ela para cima e então começa a resolver na ordem. Só que tem uma regrinha para 2 jogadores nesse jogo que no manual aqui do jogo em português veio errado, tá? No manual ele diz que a pilha sempre resolve quando chega 3 trabalhadores, né? Quando tem 3 agentes nela. Porém, para 2 jogadores, na verdade essa pilha resolve quando tem 2 agentes aqui nela.
Tá? E essa regra é muito importante, porque se em 2 jogadores você jogar resolvendo a pilha só quando chega a 3, o jogo fica muito esquisito, porque você acaba ficando sem agentes e muitas vezes acaba tendo que resolver uma pilha de propósito para poder acontecer alguma coisa, não é legal. Então a regra correta é que você resolva a pilha quando ela chegar a 2 agentes, se você estiver jogando em 2 jogadores. 3 e 4 jogadores, daí a regra é normal. Quando chega em 3, daí você resolve a pilha. Tá bom, mas o que acontece quando eu resolvo essa pilha? A primeira coisa que vai acontecer é você ganha um espólio daquela cidade de onde está sendo resolvida. E a marcação está aqui no tabuleiro. Vamos lá, vamos explicar desde ali de cima o que é o espólio de cada cidade. Primeiro, ali em Londres, o espólio você ganha uma placa de cobre. Então você vai pegar uma pecinha dessa de cobre e vai posicionar imediatamente no seu tabuleiro. No seu tabuleiro, você vai ver que para construir a sua máquina nefasta, você tem vários espacinhos aqui que você precisa preencher. Então, peguei uma peça de cobre, eu vou colocar ela imediatamente em um dos espaços de peça de cobre. Importante, eu preciso colocar imediatamente e uma vez que eu coloquei, eu não posso mudar depois. Então, a partir de agora, aqui já está com uma peça de cobre. Aqui na Rússia, né, em Moscou, o espólio é que ela me permite avançar na trilha ali de poder de fogo. Então, eu vou pegar o meu marcador. Se eu tiver um agente aqui, né, se tiver resolvido essa planilha e eu tiver um agente aqui, eu vou avançar aqui na linha de poder de fogo. Em Paris, se eu tiver um agente aqui e a gente estiver resolvendo essa pilha, eu ganho um cientista. O meu cientista vem para cá, para um desses espaços que estiver vazio. Se eu não tiver destravado aqui o espaço de um terceiro cientista e eu já tiver com esses 2 espaços cheios, eu não posso ganhar um terceiro cientista, ok? Só depois que eu desbloquear isso daqui. Roma, se a gente estiver resolvendo a cidade de Roma, eu ganho, e eu tiver um agente aqui, eu ganho um códex. Os códex são esses livrinhos aqui, tá? Eles têm 2 lados. Esse lado aqui que é o de 1 ponto e esse que é o de 2 pontos. No começo do jogo, a gente sempre vai ganhar o de 1 ponto, então a gente vai colocar aqui no espaço referente aos códex, ok? A gente vai colocando aqui. Eu não posso ter mais do que 10 códex no jogo, tá? Se eu já tiver completo isso daqui, for ganhar um novo códex, eu não ganho aquele códex novo, eu descarto, ok? Então a gente vai completando isso daqui. O que é interessante aqui sobre os códex? Lembra que eu expliquei que a pilha aqui de agentes, ela vai ficar sempre virada para baixo e você sempre vai ter acesso só ao primeiro, que daí você tem acesso para poder colocar lá? Aí a gente depende muito da sorte, né? Porque a gente sempre vai ficar à mercê do agente que tiver em cima. Quando você completa os 5 códex aqui em cima, você passa a ter acesso à sua pilha inteira de agentes. Tá? Então, basicamente, quando você completa todos os 5 primeiros códex, a sua pilha de agentes vai para sua mão. Tá? Então, daí você passa a poder escolher exatamente qual agente que você quer alocar, qual trabalhador que você vai querer alocar. Bom, e por último, aqui em Washington, quando a gente resolve a pilha de Washington e tem um trabalhador aqui, a gente ganha um parafuso, tá? Então, da mesma forma com que a gente ganha a placa de cobre, o outro lado é um parafuso, a gente pode ganhar um parafuso e alocar. Agora eu vou explicar para vocês aqui essa parte. Então vamos supor que eu fui lá, resolvi uma pilha e ganhei uma placa de cobre. Então eu coloquei ela aqui. Depois eu fui lá, resolvi outra pilha e ganhei um parafuso. Muito bem, eu completei essa parte aqui. Então eu sigo a setinha e eu ganho a minha peça daqui da minha máquina do mal referente a essa peça aqui que eu desbloqueei. Então, basicamente, eu desbloqueei essa peça aqui, eu vou colocar ela aqui no tabuleiro e eu ganho esses bônus que estão aqui, ok? Esse parafuso aqui, essa placa de cobre, continua ali, está simbolizando só que está preenchido. Então, eu ganho esse benefício aqui. Aqui, eu destravei mais um cientista da minha máquina, tá? Significa que eu fazendo isso daqui eu destravei um terceiro cientista. E esse daqui é o símbolo de pontos aqui de vilania, né? Que você vai contar só no final. Então essa peça aqui, no final do jogo, tendo essa peça construída, eu ganho 3 pontos de vilania no final do jogo, ok? O jogo ele vai me dando vários benefícios. Entre eles vão me desbloqueando outras habilidades aqui da minha máquina do mal. Existe uma outra aqui, que se por exemplo essa daqui, se eu preencher essa parte aqui, eu passo agora, todo o códex que eu ganhar, eu não transformo os códex que eu já tenho, tá? Os novos códex que eu ganhar passam a ser
com o verso que vale 2. Em vez de ganhar 1 ponto, eu passo a ganhar 2 pontos. Esses códex aqui, eles dão pontos no final do jogo, tá? Então, obviamente, você vai querer ganhar 2 em vez de 1 ponto no final do jogo. Aqui, por exemplo, me destrava mais um cientista, né, desse lado aqui. Esse daqui me destrava essa habilidade aqui. Esse me aumenta o poder de fogo em 2. Aqui só me dá ponto de vitória no final do jogo. E assim por diante, cada parte aqui da minha máquina do mal vai desbloqueando habilidades diferentes dela. Muito bem, mas eu tinha falado para vocês que quando a gente está resolvendo aqui a pilha de habilidades, eu tinha falado que duas coisas acontecem. A primeira coisa que acontece é ganhar o espólio daquela cidade, e a segunda coisa tem a ver com a habilidade do agente que a gente colocou lá. Então, para isso, eu vou explicar para vocês a habilidade de cada um dos agentes. A primeira agente que eu vou explicar aqui para vocês é a replicante. Essa agente aqui, ela te dá 2 vezes o espólio que você está ganhando naquela cidade. Então, se você estiver resolvendo aqui, agente em Paris, você ganharia um cientista, que é o espólio de Paris. Se estiver resolvendo com a replicante, na verdade, você vai ganhar 2 cientistas. Lembrando que eu posso ter quantidade de cientistas que caibam aqui que eu tiver desbloqueado. Essa daqui é seu braço direito, tá? Ela é como se fosse sua vice-líder. Ela vai tentar completar as missões da cidade onde ela estiver. Com um exemplo, se eu estiver resolvendo aqui Moscou, a gente vai pegar essa carta aqui, eu vou checar se eu tenho o requisito, então aqui sempre é o requisito e aqui é o benefício. Então eu vou ver se eu tenho o requisito completo para poder fazer essa missão. Nesse caso aqui eu precisaria já ter desbloqueado um cientista. Eu vou olhar na minha máquina aqui. Eu já consegui desbloquear um cientista? Sim, porque eu coloquei aqui, eu já tinha feito essa parte aqui, essa parte me desbloqueia. Então eu consegui completar essa missão, eu vou ganhar 2 pontos de vitória no final do jogo. A gente tem outras situações. Essa daqui, por exemplo, para poder completar ela, eu preciso ter pelo menos um códex. Então, se eu já tiver um códex na minha máquina, eu consegui completar essa missão, ganho 2 pontos de vitória no final do jogo. Essa daqui é interessante. Tá vendo que ela tem aqui alguns símbolos? Esses símbolos estão também na sua máquina do mal. Então, por exemplo, se eu tiver completado essa parte aqui, eu ganhei esse X. Se eu tiver completado essa parte, eu ganhei esse losango. Se eu tiver completado essa parte aqui, eu tenho o círculo. Então, para poder completar essa missão aqui, eu preciso ter pelo menos um desses símbolos aqui. E daí no final do jogo eu ganho 2 pontos de vitória. Quando eu completo uma missão, eu pego aquela carta para mim, porque ela vai me contar ponto no final do jogo, e imediatamente a gente põe uma nova missão. Como eu falei, essas missões aqui elas são mais difíceis. Então, por exemplo, essa eu preciso ter 2 triângulos completos, mas ela também vai me dar 4 pontos de vitória. Então, eu preciso ter aqui da minha máquina do mal 2 com triângulo. Então aqui eu precisaria ter essa e essa parte finalizada, que são as partes que vão me dar triângulos. Muito bem, então eu expliquei a replicante e a braço direito. O próximo que eu vou explicar é o sabotador. Ela é uma peça que vai anular a habilidade da próxima peça que tiver atrás dele ali na pilha. Você não sabota a sua própria peça, ok? Só vai sabotar uma peça do oponente. Então, num exemplo em que vamos colocar assim, esse jogador colocou essa peça aqui, esse colocou essa e esse colocou essa. Quando a gente for virar para resolver essa pilha, então esse jogador tá com uma replicante aqui, então ele ganharia um cientista. Não, na verdade ele vai ganhar 2 cientistas porque é a replicante. O próximo é o sabotador. Então você vai ganhar um cientista também. Então a próxima carta seria aqui o engenheiro. Com o engenheiro você ganha ainda o espólio da cidade, porém você não vai poder utilizar a habilidade dele, ela foi sabotada, porque esse daqui veio antes. Se tivesse nessa ordem inversa, eu ia usar o engenheiro, o sabotador não tem nada atrás dele, então não tem ninguém para ele sabotar. Essa daqui é como se fosse, eu não lembro o nome dela no jogo, acho que é tipo a ladra, ela na verdade é a capturadora, né? Essa ficha aqui, ela faz com que você capture qualquer uma das miniaturas ali da cidade onde ela estiver sendo resolvida. Então, se ela estiver sendo resolvida nessa cidade aqui, você vai poder escolher qualquer uma dessas miniaturas e capturar para você. Porém, primeiro você vai checar se o seu nível ali do poder de fogo, ele está igual ou maior que o nível de agentes. O nível de agentes é marcado pelo ponteiro. Então, se você tiver igual ou à frente do ponteiro, você pode capturar. Se você estiver atrás do ponteiro, significa que os agentes estão um passo à frente de você, eles estão mais poderosos que você. Seu poder de fogo não é o suficiente para você roubar um monumento, tá? Outra coisa, toda vez que você rouba um monumento, o nível dos agentes sobe. Então pode ser que você tenha
um agente aqui, então vamos supor que a gente está exatamente ali naquela situação. Daí a gente vai resolver essa pilha. O verde foi lá, ele vai poder, usou a menina aqui que vai pegar um monumento, vai roubar um monumento e vai roubar. Então ele escolhe roubar esse monumento aqui. Esse nível aqui de poder de fogo sobe, ele tinha nível suficiente, então ele roubou. Vai pra de baixo, a de baixo também usou uma ladra aqui de monumento. Porém, antes o amarelo tinha poder de fogo para poder roubar. Agora não tem mais. O amarelo perdeu aqui a ação dele de roubar. Mas ele ainda ganha os espólios, tá? Quando você rouba um monumento, você ganha uma das recompensas por ter roubado aquele monumento. Roubando um dos monumentos principais da cidade, você ganha uma ficha de vilania, que ela vai valer 2 pontos de vitória no final do jogo. Então você pega uma fichinha dessa e guarda com você no seu tabuleiro. Roubando outros monumentos, você vai ganhando coisas diferentes. Então roubando uma universidade, automaticamente você ganha um cientista, tá? Então você pode pegar o cientista e coloca ali no seu tabuleiro. Roubando uma fornalha, você automaticamente ganha uma placa de cobre. Roubando uma fábrica, você automaticamente ganha um parafuso. Sempre que você ganha um parafuso, um cientista e uma placa de cobre, você precisa colocar eles imediatamente no seu tabuleiro. No final do jogo, qualquer uma desses monumentos que você roubou, independente se é o Coliseu, se é uma fábrica, independente do que for, eles valem 2 pontos de vitória no final do jogo para cada um deles que você tem. Se um jogador for usar uma habilidade aqui do ladrão de monumentos, né, e não tiver nenhum, ele não rouba nada, ele também perdeu a ação dele de roubo. Por último, nós temos o engenheiro. O engenheiro, ele vai ter a habilidade da máquina dele. Então a habilidade da máquina vai estar sempre aqui embaixo. Então a habilidade básica é, quando você usa o engenheiro em missões especiais, você captura uma construção da cidade que você tá, se possível. Então esse engenheiro aqui, ele vai ter a mesma habilidade do que uma capturadora aqui de monumentos, tá? Dessa outra máquina aqui, por exemplo, o engenheiro, ele pode ir sob o agente do topo de qualquer pilha. Então você não precisa colocar ele por cima, você vai colocar ele embaixo do agente do topo. Porém, em algum momento você vai desbloquear essa habilidade aqui verdinha, tá? Então o seu engenheiro, ele passa a ter essa habilidade aqui, que pode ser uma habilidade acumulativa ou que substitui a habilidade anterior. Nesse caso aqui, ela é acumulativa, então você pode usar o seu engenheiro para capturar um monumento, e se você capturar um engenheiro, capturar um monumento com um engenheiro, né, você ganha o dobro dos espólios daquela construção. Então, se eu tivesse aqui usando o engenheiro para capturar o Coliseu e já tivesse essa habilidade desbloqueada, quando eu capturo o Coliseu, eu ganharia um marcador aqui desse daqui que vai me dar 2 pontos de vitória no final do jogo. Porque eu capturei com o engenheiro, então ao invés disso eu ganho 2 marcadores desse. Bom, para que serve esse monóculo aqui? Ele é o monóculo do esquecimento. Ele serve para você poder controlar de quem é o jogador que está resolvendo a pilha. Então a gente vamos supor que colocou esse aqui e esse aqui. Beleza, tá em 2 jogadores, então essa pilha vai ser resolvida. Vamos virar. Qual é o jogador que está resolvendo a pilha? É o jogador verde, foi ele que colocou a segunda peça. Então, a gente vai colocar aqui só para sinalizar quem foi o jogador que resolveu a pilha, porque não necessariamente o jogador ativo é o que vai resolver a pilha, né? Então, a gente só coloca para identificar, para saber na vez de quem a partida vai continuar, vai seguir, né? Vai continuar o fluxo normal após a pilha ser toda resolvida. É só para isso que esse marcador serve. O jogo vai seguindo, rodada após rodada, todo mundo fazendo a sua ação, alocando um trabalhador. Se no final assim que ele alocou esse trabalhador, né, colocou a engrenagenzinha, tiver a quantidade suficiente para resolver a pilha, vai resolver a pilha, resolve todos os efeitos da pilha, e assim o jogo vai indo. Qual que é o start de fim de jogo? O jogo termina em 2 situações. A partir do momento que um jogador completou a sua máquina do mal inteira, a gente dá o start de fim de jogo, e daí cada jogador, incluindo o que deu o início ao fim do jogo, tem direito a mais uma rodada. O jogo também termina se o serviço secreto, aqui os agentes especiais, chegarem no nível 12 aqui de poder de fogo. Então, também dá o início do final da jogada, também funciona da mesma forma. Todos os jogadores têm direito a mais uma jogada cada um. Chegou no fim do jogo, a gente vai contar os pontos de vitória que cada um tem, os pontos de vilania de cada um. A gente conta os pontos de vilania são os pontos nas cartas em que a gente foi coletando ao longo da partida. Então aqui, por exemplo, eu teria 6 pontos, uma de 4 e uma de 2. A gente vai contar os pontos em todas as peças que a gente conseguiu completar na nossa máquina. Então aqui eu estaria ganhando 3 porque eu completei. Mesmo que a minha máquina não tivesse totalmente preenchida, eu vou contar os pontos das peças que eu preenchi. 2 pontos de vitória para cada monumento que eu tiver.
Vou contar os pontos de todos os códex que eu tiver também no meu tabuleiro. Vou contar os pontos de cada um dos marcadores aqui de vilania, tá? Que eu tiver coletado. Então aqui, por exemplo, me dá 2 pontos para cada um. E então o jogador com mais pontos de vilania ganha o jogo. Eu deveria ter explicado ao longo da partida, mas eu acabei esquecendo, então vou explicar agora. Para que servem esses cientistas? Aqui embaixo tem uma colinha de para que eles servem. Basicamente, você pode descartar um cientista para poder usar um dos seus agentes descartados. Por quê? Quando um agente é utilizado, ele vai para sua pilha de descarte, ele não volta para aquela sua pilha que você tem para utilizar. Você sempre vai utilizar só o que está no topo. Resolveu esse agente, ele vai para sua pilha de descarte. Quando que essa pilha de descarte volta para cá? Quando ela estiver vazia. Quando você estiver vazio, daí você pode pegar todos os seus agentes, reembaralhar e então você coloca aqui no topo de novo. Basicamente, descartando um cientista, você passa a ter o direito de poder reutilizar um agente que está na sua pilha de descarte. Descartando 2 cientistas, você joga novamente, você joga um segundo turno. Então você aloca aqui um trabalhador, daí você pode descartar 2 cientistas para poder fazer uma nova alocação. Às vezes você pode ir lá e aloca aqui em cima mesmo e você mesmo já resolveu essa pilha aqui sem precisar do oponente. Por último, descartando 3 cientistas, você pode pegar uma construção de qualquer lugar do tabuleiro, ignorando o seu poder de fogo. Então, mesmo que você não tenha poder de fogo suficiente, você pode pegar uma construção ali de graça, tá? De graça não, você gastou 3 cientistas para isso. Os efeitos acontecem normalmente, então você vai ganhar os spoilers por ter roubado aquela construção, e o nível dos agentes especiais vai subir da mesma forma com que se você tivesse usado um agente para roubar. Então essas são as regras do Vitória Masterminds. Vamos para as minhas considerações sobre o jogo. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido aí as regras do jogo. Se não entenderam, ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu sempre respondo vocês aí. Vamos à minha avaliação sobre o jogo. E a gente sempre começa falando da arte do jogo. Sobre a arte do jogo, a iconografia, beleza e qualidade dos componentes. A gente acaba falando um pouquinho do tema. O que eu acho? Acho que o tema é bem legal, é bem inovador. É diferente, nesse jogo nós não somos os heróis tentando salvar o mundo, né? Nós somos os vilões tentando dominar o mundo, né? Bem aquele vilão dos filmes antigos, né? Eu quero dominar o mundo, né? Então, o jogo já me atraiu pelo tema logo de cara. E a arte dele eu achei incrível, tá? Olha essa arte aqui, gente. Fala sério, olha as ilustrações e as miniaturas dos monumentos, miniatura do Coliseu, a miniatura do Big Ben. Gente, é muito lindinho, é um jogo que chama muita atenção, colocou na mesa. Se tem uma família que não é gamer assim, coloca na mesa, que certeza que eles vão olhar e falar assim, nossa, que legal, vai atrair a atenção da galera. E eles vão querer pelo menos saber um pouquinho mais como é que funciona o jogo. Acho ele muito bonito, um jogo de qualidade, a capa dele tem aquela textura de linho, tudo de muita qualidade, muita beleza. Eu achei bem legal, eu curti. Se eu tiver que falar assim de algum material que eu achei que não é tão legal, é o tabuleiro individual de cada jogador, que é aquele cartonado mole, sabe? Mas também aí é procurar pelo em ovo, não interfere em nada na jogabilidade do jogo. Acho que a qualidade dos componentes é bem bacana, gosto da arte, do tema, das ilustrações, enfim, gosto da arte de forma geral desse jogo. Falando aí sobre a complexidade, eu já dei um pouquinho de spoiler no comecinho do vídeo, eu acho ele um jogo super simples, na caixa fala 14 anos, mas dá pra jogar a partir de 10, 11 anos, numa boa, sabe? Acho que vai conseguir compreender bem o jogo, vai conseguir jogar. Se for uma criança que já tá acostumada a jogar outros jogos, pega as regras relativamente fácil. A iconografia do jogo é simples, eu acho que o que vai pesar um pouco mais talvez seja fazer um planejamento a longo prazo, que talvez crianças menores não consigam fazer esse planejamento a longo prazo, elas vão ser reativas ali ao que está acontecendo. Então, elas vão colocar o trabalhador delas, vai querer resolver e não necessariamente ela vai pensar a longo prazo, não vai ter algumas malícias. Então, talvez o adulto leve alguma vantagem por ele entender um pouco mais as malícias ali do jogo, de dar um bloqueio no momento certo, de ir atrás de uma coisa ali, outra assado no momento certo. Então, as malícias talvez de um adulto leve, mas a criança vai conseguir entender bem a regra do jogo. Acho que é um jogo que dá pra jogar com qualquer idade ali. Qualquer idade não, né? Mas dá pra jogar com a maior parte das idades, é um jogo bem família. Eu vi algumas pessoas falando que acham que ele é um jogo médio. Eu não acho que ele seja médio não, acho que ele é um jogo simples mesmo, tá? Acho que dá pra você introduzir novos jogadores tranquilamente aí. É bem simples, até pra introduzir a mecânica de alocação de trabalhadores, né? Não é uma alocação de trabalhadores convencional, mas dá pra mostrar como é que funciona um pouco, né? Você aloca o trabalhador ali, só que só depois que for resolver a pilha
é que você vai ativar a habilidade, né? Acho bem simples. Falando um pouco sobre a sorte nesse jogo, ela existe, porque a ordem que seus trabalhadores vierem ali na pilha no começo do jogo influencia um pouco, mas eu não acho que ela seja tão determinante não, viu? Você consegue mitigar bem fazendo suas escolhas ali, né? As habilidades dos trabalhadores, elas são importantes, mas elas não definem a vitória não, até porque você em algum momento vai ter acesso a todos eles, corre ali para liberar os 5 codex e você ter acesso a todos esses trabalhadores na mão, e daí a partir dali o jogo tá na sua mão, né? Não tem mais dependência de sorte. Realmente as ações, a decisão, a ordem com que você faz as coisas, reagindo também à ordem com que seus oponentes fazem as coisas, depende muito mais do que a sorte efetivamente. Então, a única sorte, na minha opinião, é a ordem que os trabalhadores vêm, mas a partir do 5º codex, essa sorte é diluída aí no jogo, nem existe mais. Rejogabilidade do jogo. Se você curte aí um jogo simples, eu acho que ele vai ser bem rejogável, tá? Ele é um jogo que não demora muito, vai ser aquele jogo bem gostosinho de jogar, né? Bem tranquilinho, que daí você consegue colocar ele na mesa, numa boa, ele vai ver mesa constantemente. Ele não é aquele jogo que, nossa, que partida diferente de uma partida para outra. Ele até coloca a simetria lá de você jogar com um tipo de máquina diferente, né, com um vilão diferente para ter uma habilidade diferente ali, mas aquela simetria é muito fraquinha. De forma geral, ele não é um jogo que se inova a cada partida, mas ainda assim eu acho que ele é um jogo bem rejogável, né? Então eu acho que ele é bem rejogável, embora, como eu falei, não se renova. Por fim, falando aí sobre a diversão, eu me diverti com o jogo. Se você é um gamer assim mais pesado, acho que é isso que ele acabou não caindo no gosto da galera, porque a galera esperava um jogo bem mais pesado, mais denso de regras, né? Se você é um jogador que gosta de jogos mais pesados, talvez esse jogo não seja pra você. Ele não é um jogo pesado, ele é um jogo assim, como é que eu vou comparar? Se você gosta do jogo King Domino, se você gosta do jogo Mariposa, se gosta de um Ticket Ride, acho que esse vai ser um jogo pra você. Ele tá nesse nível aí de jogos, na minha opinião. Ele vai ter ali várias escolhas de ações, mas todas elas te levam efetivamente para o mesmo caminho. Também não acho que ele seja um jogo ideal para 2 jogadores, eu acho que ele vai funcionar melhor para 3 e 4 jogadores, justamente porque você vai ter mais bloqueios ali, as ações vão desencadear mais fácil, porque lembra que não necessariamente precisa estar no seu turno para você desencadear as ações e resolver a pilha ali das cidades, né? Só precisa que seja colocado o 3º ou o 2º trabalhador naquela cidade se você estiver jogando em 2 jogadores, né? Com 3 e 4 jogadores, acho que funciona um pouquinho melhor, os bloqueios, fica mais escasso ali de recursos. Pro meu estilo de jogo, eu prefiro ter um pouquinho mais essa escassez de recursos. Em 2 jogadores, eu senti que fica um pouco mais solto, você vai conseguir fazer mais tudo o que você quer fazer, vai conseguir ter acesso ali a todos os monumentos, né? Todas as miniaturas que você quiser. Tanto que em 2 jogadores, chegou no final do jogo, eu e a Dai, a gente tava na corrida para ver quem pegava mais monumento antes de acabar a partida, antes de completar nossa máquina e estourar o fim da partida, para fazer mais ponto, porque cada monumento dá 2 pontos de vitória, então a gente fez na corridinha ali. Em 3 e 4 jogadores, eu acho que não vai ter essa corridinha, porque várias pessoas já foram pegando ali os monumentos, né? Então, funciona melhor para 3 e 4 jogadores, mas não é ruim para 2, ok? Não ignore ele para 2 jogadores. De forma geral, acho que é um jogo com ótimo custo-benefício, você ainda encontra ele bem barato, ele vira e mexe, tá nas Black Fridays da vida, nas promoções aí que a galera fala, né? Coloca aí, promoções de loja. Eu mesmo paguei ele bem baratinho, eu comprei a minha cópia aqui numa Black Friday. Não me arrependi, achei que é um jogo que é bem bacana. Novamente, não é aquele jogo, uau, que mecânica incrível de explodir cabeças, mas particularmente o que eu mais gostei dele é o estilo de alocação de trabalhador dele, que é diferente de todos os outros jogos de alocação de trabalhador que eu já joguei. Que você vai alocando, né, vai empilhando ali os trabalhadores e a hora que acumular 3, você resolve a pilha ali de trabalhadores. Achei isso bem diferente e o trabalhador, cada trabalhador ter uma habilidade diferente, né, e desencadear aquela habilidade diferente. Então, além de ganhar o recurso, você ainda desencadeia a habilidade daquele trabalhador. Achei isso bem legal, na minha opinião. Pra mim, é o mais diferentão desse jogo. Bom, era isso que eu tinha pra vocês. Espero que eu tenha sido claro aqui nas minhas considerações do jogo. Novamente pedindo, deixa seu joinha aí se você curtiu. Ajuda a gente a crescer, deixa seu feedback, se você não gostou, diz pra gente por que você não gostou desse vídeo, pra gente ir sempre melhorando, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, galera!